Você já ouviu falar de Azrael, de o anjo da morte? Poucos conhecem sua verdadeira história. Como ele atua, onde ele está, e a pergunta que atravessa os séculos: será ele o primeiro rosto que veremos, quando, enfim, fecharmos os olhos para este mundo, antes mesmo que o tempo fosse contado, antes que as estrelas brilhassem no céu? O Criador já formava um reino invisível habitado por seres espirituais, mensageiros, guardiões e príncipes celestes, cada um com sua missão definida na grande ordem divina. E foi nesse silêncio eterno que um nome surgiu e atravessou as eras: Azrael, o anjo da morte. Sua história começa antes do homem. Antes que o primeiro coração batesse, Deus decidiu formar o ser humano do pó da terra. As Escrituras dizem: o Senhor formou o homem do pó do solo e soprou nele o fôlego da vida. Mas tradições antigas contam que antes desse sopro final, Deus convocou seus arcanjos para recolher a matéria que daria forma ao primeiro homem. Tocar a terra significava tocar o futuro da liberdade e também da queda. Muitos anjos hesitaram diante da responsabilidade, mas um deles, sem medo, sem questionar, desceu à terra ainda pura, colheu o pó com as próprias mãos e o levou ao trono do Altíssimo. Seu nome era Azrael. Esse gesto silencioso foi a primeira obediência radical da história espiritual. Sem buscar honra, sem buscar reconhecimento, ele cumpriu a ordem divina. E naquele instante foi marcado para sempre. Aquele que recolheu o pó para formar o homem seria também o guardião do momento em que o pó voltaria à terra. Azrael não escolheu seu título, foi escolhido por sua obediência. Desde então, tornou-se o depositário dos mistérios da existência, testemunha silenciosa da fronteira entre o corpo e a alma. Ele não age por vontade própria, apenas cumpre o que o Criador determina. A morte, portanto, não é desordem, é limite, um limite traçado pelo próprio Deus. Quando o homem desobedeceu no Éden, não houve caos no céu. Houve apenas a revelação da justiça. O pó voltou a ser lembrado. És pó, e ao pó voltarás. E naquele instante, a missão de Azrael se confirmou. Aquele que trouxe o pó ao trono do Altíssimo, agora seria o guardião da passagem entre mundos. Azrael não decide quem vive ou morre. Ele apenas obedece. Sua presença é discreta, mas real. Disse que ele só sabe o nome de quem partirá, quando o próprio Deus o revela. Nada em suas mãos é aleatório. Cada alma, cada suspiro é contado pelo Criador. Ao longo dos séculos, tradições o chamaram de segredo de Deus. No Islã, é conhecido como Malak al-Maut, o anjo que recolhe as almas. Nos escritos místicos hebraicos, é o guardião dos decretos divinos. Em todas as tradições, uma verdade ecoa: Azrael é servo, não senhor da morte. Ele é o limite obediente que mantém a ordem no instante final. Imagine isso: o mesmo anjo que um dia recolheu o pó da terra, voltando silenciosamente quando esse pó deve retornar à origem. Nada acontece fora do tempo determinado. Cada vida, cada partida, segue um plano antigo, traçado pela vontade divina. Desde os dias do Éden até hoje, Azrael permanece, um servo fiel, um guardião invisível, presente quando o corpo se cala e a alma desperta. A Bíblia afirma: há tempo de nascer e tempo de morrer. E esse tempo está nas mãos de Deus. Tradições dizem que ele escreve e apaga nomes em um livro celestial. Quando uma criança nasce, seu nome é inscrito. Quando chega a hora, é apagado. Não por crueldade, mas por cumprimento do decreto divino. O mesmo livro mencionado por Moisés, o mesmo livro citado no Apocalipse, o livro da vida. Nada é esquecido. Nada é acaso.
Azrael observa esse registro eterno, não como burocrata celeste, mas como servo fiel diante da justiça divina. Ele escreve quando a vida começa e apaga quando o tempo termina. Obedece sem pressa, sem erro, sem hesitação. A ordem até no último suspiro, e quando o fim se aproxima, quando o coração desacelera e o mundo se silencia, Azrael se aproxima. Para os que amaram a Deus, sua presença é suave, como um cuidador que leva alguém de volta para casa. A Bíblia diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Para os justos, a partida é paz, não terror. Mas para os que viveram longe da presença divina, a travessia é diferente. Não por vingança, mas por consequência. Azrael surge imponente, lembrando que toda escolha tem um preço. Mesmo assim, ele não age por ódio, apenas cumpre. Jesus contou que o mendigo Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Isso significa que ninguém parte sozinho. Desde o Éden, Deus determinou companhia para cada alma. E Azrael é o sinal de que até o último passo é acompanhado. Tradições antigas dizem que o modo como a alma é retirada reflete a vida vivida. Para os justos, é como um fio que se solta. Para os rebeldes, é como algo arrancado à força. A morte ecoa a história de cada coração. Mas mesmo diante desse limite, há esperança. O Criador não abandonou sua criação. A morte entrou no mundo como consequência, mas será vencida. O apóstolo Paulo declarou: o último inimigo a ser destruído é a morte. E o Apocalipse anuncia o dia em que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Quando esse dia chegar, a missão de Azrael terá fim. Ele, que acompanhou gerações desde Adão, verá o instante em que sua tarefa se completará. Aquele que foi guardião do limite testemunhará a vitória da vida eterna. Ele viu impérios caírem, viu lágrimas e guerras, viu santos recebidos em paz e ímpios em desespero, mas também verá o momento em que o Cordeiro proclamará: eis que faço novas todas as coisas. Nesse dia, o livro será fechado. Não haverá mais nomes riscados, não haverá mais separação. O pó não voltará ao pó, porque a morte deixará de existir. E Azrael, o anjo silencioso, que obedeceu por eras sem questionar, se prostrará diante daquele que venceu a morte com a própria vida. Então, meus irmãos, a história do anjo da morte não é uma história de terror. É uma história de obediência, de limite e de esperança, porque a morte não tem a última palavra. Jesus tem. Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Até que esse dia chegue, vivamos com fé, com arrependimento e entrega, sabendo que o último suspiro não é o fim, mas o início de um eterno amanhecer. Inscreva-se agora no canal. Ative o sininho das notificações. Assim você será o primeiro a receber cada novo vídeo, cada nova revelação, cada palavra que edifica e desperta o espírito. E não se esqueça de deixar o seu comentário, dizendo o que achou deste conteúdo. Gostamos muito de interagir com vocês, nossos irmãos e amigos da fé. Sua opinião, sua presença fazem toda a diferença. Que o Senhor te abençoe poderosamente, te cubra com a sua graça e renove as tuas forças. E lembre-se, a morte não tem a última palavra. A vida eterna pertence àqueles que creem. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.